Olá, tudo bem? Eu quero contar para você um pouquinho do meu relato, de como que o Senhor, como que eu fui liberta da ansiedade, da síndrome do pânico, do medo, do pavor, que eu senti um dia que foi muito forte. Foi algo assim muito terrível que eu passei e que eu achei que eu não ia sair disso jamais. Eu achei que eu não ia conseguir vencer isso. E venci, porque Deus me ajudou a vencer. Eu quero contar para você o que fez eu chegar nessa situação e como que o Senhor me tirou de lá. E como que você também pode fazer para que você seja liberto. Esse método que eu vou falar sobre ele, não gasta de seu dinheiro, vai gastar seu tempo, um pouquinho do seu tempo. Mas não é um gasto, é um investimento que você vai fazer em prol da sua paz, da alegria, do prazer de viver novamente, porque isso é algo que a ansiedade tira da pessoa. A ansiedade, o medo, a síndrome do pânico, a depressão e tantas outras coisas, doenças de alma, Porque muitas das vezes a gente acha que a ansiedade, que depressão, que essas coisas, que a síndrome do pânico é algo que se resolve fisicamente, humanamente, Mas eu quero te contar para você o meu relato e você vai ver, você vai tirar suas conclusões a partir disso. Se isso acontece com você também, eu tenho certeza que vai ser de grande valia para você. Então foi assim, eu morava numa cidade do interior, E nós estávamos mudando para uma cidade maior. E lá nessa cidade tinha uma possibilidade muito grande da gente melhorar de vida e tal. E esse foi o objetivo para o qual a gente foi para essa cidade. Quando eu saí da minha cidade, eu achava que se um dia voltasse, a gente voltaria bem, sucedido, e tal. E eu fui bem esperançosa disso. Chegando lá nessa cidade, o meu esposo, ele não conseguiu emprego tão facilmente, Ele entrava em empregos e logo saía, eram empregos temporários, era uma cidade turística, e logo ele saía. E eu até tentei procurar emprego também, eu tenho um filho pequeno, mas eu achei, eu vou dar algum jeito e eu vou deixar ele com alguém, mas eu quero arrumar um emprego, eu quero ter uma forma de solucionar as nossas necessidades financeiras, E nessa época, eu me lembro que eu estava assim, muito focada nisso. Ter condições financeiras, ter bens, ter uma vida próspera, e era isso que eu queria. E eu sempre fui evangélica, Desde que eu nasci, a minha mãe já ensinou pra gente os caminhos do Senhor. E nessa época que eu fui para Caldas Novas, eu estava bem desligada, a cidade é Caldas Novas. Eu estava bem desligada disso. Sabe, eu não queria, não queria algo muito, não queria muita coisa com Deus, não. Eu queria era cumprir o meu propósito de vida que eu achava, que era ter condições financeiras, era ser próspero e bem-sucedido. E aí, quando meu esposo não conseguiu arrumar um emprego e tal, e eu me vendo numa cidade longínqua, distante, E, e assim, sem muitas, não sabia o que muito que ia fazer. Eu também não podia fazer muita coisa porque eu não conseguia emprego. E ali eu comecei a ficar muito ansiosa, muito nervosa, muito preocupada. Aquelas coisas, elas entravam na minha cabeça, preocupações, elas entravam na minha mente. Na época o Covid estava bem estourado. E eu pensava até assim, nossa, imagina eu morrer numa terra distante e tal. E aquela coisa, um monte de coisa que só quem é ansioso ele vai metabolizando, vai colocando na sua mente. E é difícil tirar, quando entra na mente ali. E ali eu me lembro que eu fui ficando tão nervosa que eu tremia muito. Eu tinha muito pânico, eu tinha muito medo, eu tinha muito pavor. Muitas das vezes eu ficava assim achando que eu estava com falta de ar, que eu ia morrer. Me dava aquele pânico, aquela coisa que eu não sabia e nem conseguia descrever para alguém, porque muitas das vezes a pessoa ansiosa ele encontra dificuldade em descrever o que sente, porque as outras pessoas vão achar que ele no mínimo é louco, Que ele está precisando de um psiquiatra, Porque são sensações muito surreais, assim, E aí muitas das vezes a gente evita de estar falando com as pessoas porque imagina que eles não vão entender o que se passa com a gente. E ali naquela época eu me lembro que eu me lembrei de algo que o Senhor havia falado comigo há algum tempo, usando um irmão. Antes de tudo isso começar, Deus havia dito para mim que Ele ia criar situações para mim levar a orar como eu orava antes. E
a única alternativa. Eu cheguei a tomar um medicamento para ver se eu melhorava aquela ansiedade, se eu me acalmava, porque eu achava que o problema era que eu estava muito nervosa. E tomei e não adiantou nada. A minha única solução foi levar até Deus as minhas preocupações, orar. Quando eu orava, Deus me dava paz, Deus me dava harmonia. Aquelas emoções que estavam desequilibradas, o Senhor acalmava aquilo ali. Eu conseguia me descansar no Senhor, eu conseguia descansar a minha mente em Cristo. E isso tem muito a ver com o que a palavra de Deus diz. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Um dos motivos que leva a gente a ficar uma pessoa ansiosa é a gente achar que não tem ninguém cuidando da gente, que é só a gente pela gente mesma, e a gente sabe que a gente não é fraco, que a gente muitas vezes não vai conseguir vencer as batalhas da nossa vida. E nesse tempo eu comecei a orar, o Senhor me acalmava, o Senhor fez algo assim tremendo na minha vida, porque tinha um dom espiritual que o Senhor tinha me dado, que era o dom de línguas estranhas, que há muito tempo eu não falava mais em línguas estranhas, porque os meus objetivos de vida tinham mudado. Eu não tinha vontade de fazer a obra de Deus, eu não tinha vontade de viver uma vida com Deus, eu não tinha vontade de viver para Deus, com Deus, fazer as coisas de Deus, ter os propósitos de Deus, eu não tinha vontade. Tudo aquilo que o Senhor havia me entregado um dia, em forma de palavra, de profecia, de promessa, eu anulei aquilo e eu queria viver a vida que eu achava que era melhor para mim. E naquilo eu vi o Senhor fazendo isso aqui, ó, bagunçando toda a minha vida, digamos assim, a minha mente, sabe? Muitas das vezes a pessoa ansiosa, as pessoas olham para ele e pensam assim, gente, tá tudo normal, essa pessoa tá saudável e tudo, e você tá desanimado, você não tem ânimo nem para levantar da sua cama, você não tem um sentido para viver, você não tem esperança, você não tem alegria, e as pessoas olham e até parece que tá tudo normal, mas essas coisas te paralisam, porque é coisas que a sua alma está sentindo ali e você não está bem. Na verdade, você não está bem. Mas eu quero te falar uma coisa. Quando eu aprendi a levar em oração aquilo que eu estava sentindo, o Senhor acalmou minha alma. O Senhor me deu paz. O Senhor me deu esperança. Eu lembro de dizer a Deus, Deus, eu preciso de um motivo para me viver. Eu preciso de um motivo forte para me levantar da minha cama. Meu esposo não era o motivo suficiente. Meu filho não era o motivo suficiente. Eu precisava de algo maior para me levar a querer viver. E sabe o que o Senhor disse para mim? Que esse algo maior era o projeto, era o propósito que Ele tinha traçado para minha vida. Que um dia eu larguei de mão, que um dia eu abandonei, que um dia eu deixei pela estrada. Então eu quero dizer para você, talvez você se sente muito ansioso, muito preocupado, muito angustiado, aí chegando na beira de uma depressão, ou está na depressão, eu quero te perguntar uma coisa. Qual é o seu objetivo de vida? É os planos do Senhor para a sua vida? Os seus sonhos são os sonhos de Deus também? Ou são só seus sonhos? Talvez você se sente perdido, embaraçado, enjaulado pelas suas emoções e você acha que você não vai conseguir sair disso. Mas eu quero te falar uma coisa. Cristo, como Ele me libertou, você também pode ser liberto por Ele. Cristo, como Ele fez algo por mim, Ele pode fazer também por você. Como Ele entrou ali naquela gaiola, naquela jaula que Satanás tinha me ali tentando me aprisionar, porque muitas das vezes é uma preocupação, uma ansiedade em um nível normal e natural, mas que você consegue levar a sua vida, isso é normal. Mas quando é algo que está paralisando a sua vida, saiba que não é somente algo de ordem física, saiba que tem demônios lutando contra a sua vida. Saiba que tem demônios lutando contra a sua, querendo te sobrecarregar, querendo te, enjaular nessa situação para você não conseguir sair disso. E saiba que quem pode te ajudar nessa batalha, somente duas pessoas. É Jesus e você mesmo, porque você precisa se conscientizar que você precisa de alguém maior que você, alguém mais forte que você. O diabo, quando ele diz assim, você é fraco, você não vai conseguir sair disso. Sim, diga para ele, eu sou fraco,
Mas volte-se para Jesus porque Ele é forte. E Ele pode te tirar de qualquer situação. Ele pode te tirar de qualquer problema, de qualquer dificuldade. Talvez na sua mente venha assim, eu nunca vou sair disso, eu não vou conseguir nunca mais ter a minha vida normal. Vai sim, porque Ele pode fazer tudo novo. E um dia, Ele pode mudar a sua história por completo. E você dizer, meu Deus, como aconteceu isso? Simplesmente porque você se voltou para Ele. Você entregou a sua vida, o seu fardo, as suas preocupações, em forma de oração, em forma de rever os seus caminhos e voltar para a presença de Deus. Saiba que somente Jesus é o médico da alma. Somente Jesus consegue tratar doenças da alma, desânimo, angústia, medo, síndrome do pânico, apreensão. Cristo sabe tratar essas doenças de forma singular, porque Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, Ele levou sobre si. A palavra de Deus fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Cristo tem uma libertação para a tua vida, como Ele teve para a minha vida, Ele tem para a sua vida. A sua paz está escondida nele. E é buscando a Ele que você vai recuperar aquilo que um dia foi tomado da sua vida. A paz que te falta está em Cristo. A paz que te falta está na comunhão que você não está tendo com Deus. Tenha comunhão com Deus, tenha compromisso com Deus, tenha desejo de viver uma vida com Deus. Troque os seus sonhos pelos sonhos de Deus. Pergunte a Deus, Deus, qual é os sonhos? Qual é o propósito? Se você quiser saber qual é o propósito de Deus para a sua vida, a palavra de Deus fala. Ele nos formou. Para quê? Para que nós lhe dessemos louvor. Você foi formado para louvar a Deus. Você foi formado para glorificar a Deus, para viver uma vida que glorifique a Deus, para usar os seus lábios para adorar a Deus. Talvez você tenha usado a sua vida para adorar aquilo que não é para adoração e você está perdido, você está enjaulado por Satanás. Mas eu quero te falar, até isso, se Deus permitiu Satanás te enjaular da forma que você está enjaulado, não se mate. Não queira, não pense que a única solução é a morte. A única solução é sair por aí sem rumo. Não. A solução é gritar, clame, entre para dentro do seu quarto, feche a tua porta, fale com o teu pai que está no secreto e o teu pai que está em secreto te ouvirá. Te recompensará com bênçãos secretas. Essa tristeza, essa angústia, essa depressão, essa opressão que tem dentro de você, alguém consegue ver? Você consegue definir isso para alguém? Não. Isto está secreto. Mas Cristo pode arrancar isso que está secreto e colocar bênçãos secretas também na sua vida. Colocar uma alegria verdadeira, uma alegria que ninguém está vendo, mas o seu coração está alegre, a sua alma está em paz. Então, busque a presença de Deus. Quando eu me perdi, foi porque eu perdi-me dos propósitos que Deus tinha para minha vida. Você está dentro do propósito, a vontade de Deus? Você está no lugar que Deus quer? Você está fazendo aquilo que Deus quer? Você está se envolvendo com as coisas do reino de Deus? Se você não está comprometido com a causa de Cristo, com aquilo que Ele te chamou para fazer, talvez seja por isso que tudo está bagunçado, mas saiba que muitas vezes Deus permite bagunçar para que você volte a entender, volte a crer, volte a viver aquilo que Ele tem para a sua vida. Deus não quer a tua morte, Deus quer vida para você. Mas às vezes, Deus permite a gente chegar assim, parecendo que lá no vale da sombra da morte, para você ver que somente Ele é a vida, que somente Ele é a saída, que somente Ele é a esperança. Existe esperança sim, existe alegria sim. Você pode voltar a viver sim, você pode voltar a sonhar sim, você pode voltar a ter objetivos de vida sim, você pode ser feliz com sua família sim. Isso não vai ser emprego, não vai ser dinheiro, não vai ser bens, não vai ser pessoas que vai trazer isso para sua vida. Vai ser você primeiro se ligar, se voltar para aquele que te formou. A palavra do Senhor diz assim, lembra-te do teu Criador. Nos dias da tua mocidade, antes que venha os dias do qual dizes, não tenho nele contentamento. Talvez você tenha vivido dias que você não tem contentamento nenhum, mas é porque você se esqueceu do seu Criador. Volte-se para o seu Criador, como eu me voltei.
Hoje eu faço a obra de Deus. Hoje eu tenho prazer em estar na casa de Deus. Hoje eu sonho com aquilo que o Senhor um dia prometeu para mim. E isso tem sido o melhor. Porque Jesus diz assim, ó, buscai, a palavra de Deus diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém? Que Jesus te abençoe, que Jesus te guarde, em nome de Jesus.